Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo a mais um programa de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E você sempre é o nosso convidado especial. Ficamos muito felizes de ter vocês aqui, porque aqui não é somente mais um programa de estudo da lição da Escola Sabatina, é um encontro de famílias. Aqui nós oramos por vocês, pelos seus pedidos, pelos seus agradecimentos. Então, não perca a oportunidade de deixar aí o seu comentário, fazendo um pedido, agradecendo por ter recebido uma bênção, e juntos avançaremos levando o Evangelho para as pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Nessa semana, nós já estudaremos a terceira lição desse trimestre. E eu sempre gosto de aconselhar os irmãos a comprarem a lição com os comentários de Ellen Goldwhite, porque dessa maneira você vai enriquecer o seu conhecimento baseado no assim diz o Senhor, e não somente baseado no assim diz o homem. Eu não sei quantos de vocês que nos acompanham, que são professores da Escola Sabatina, mas eu gostaria de ouvir o feedback de vocês, o que vocês têm achado do programa Lições para a Eternidade, se tem abençoado a vida de vocês, se tem sido relevante esse conteúdo. Deixe aí o seu comentário com sugestões, com críticas ou com agradecimentos, que será muito importante para nós. Nessa semana, eu estou aqui mais uma vez com meu querido irmão Alexandre Dantas, que é o diretor acadêmico aqui do IAG, e agora ele vai se cumprimentar, mas eu já gostaria de aproveitar a oportunidade. E Alexandre, conta para nós como é que tá as inscrições aí, se ainda tem vaga para esse próximo ano letivo, que vai começar no ano 2025, se tem algum aluno que quer estudar aqui, qual é o procedimento, o que ele tem que fazer, se é só se matricular, ou se tem uma entrevista, se precisa de ler alguns livros. Conta para nós como funciona aí. Olá, irmão Kleber, muito obrigado pelo convite. Louvado seja Deus pela sua presença, que Deus abençoe cada um. Irmãos, entre em contato conosco, há poucas vagas, já estamos em outubro, então as aulas começam dia 6 de janeiro. Os alunos devem, quando eles fazem a matrícula, eles passam pela avaliação, tem uma entrevista, e depois, ao ele passar por essa entrevista, ele tem que ler 5 livros e fazer 5 relatórios. Então, se você quer se inscrever na nossa escola, entre em contato conosco para que você possa já dar o prosseguimento na leitura desses livros, tá bom? Bom, então eu agradeço, Alexandre, por essa explicação. Não perca essa oportunidade, pode ser uma oportunidade única na sua vida. Nós estamos aí caminhando para o desfecho da história desse mundo e precisamos estar nos capacitando e para estar ao lado do exército do Senhor, sendo um soldado nessa grande batalha. Eu, mais uma vez, quero suplicar aí que você não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, porque dessa maneira o vídeo chega mais longe e Jesus chega mais perto das pessoas. Antes de nós entrarmos no estudo da lição da Escola Sabatina, eu gostaria de convidar você que separar um minuto agora para pegar a sua Bíblia, deixa a Bíblia aí do jeito que é necessário para nós estudarmos a palavra do Senhor, mas vamos fazer uma oração e clamar pela condução e direção do Espírito Santo. Nós entendemos que a melhor maneira de falar com Deus é de joelho. Nós já estamos aqui acomodados frente às câmeras, por isso que vamos nos curvar aqui na nossa fronte, e você, se for de sua vontade, se ajoelhe aí e vamos juntos falar com o nosso bom Deus. Querido bom Deus e maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de mais uma vez abrirmos a sua palavra e aprendermos de Ti que é manso e humilde. Nós não temos condição alguma, Pai, de trazer uma palavra de acordo com a necessidade de cada um, se não for o Espírito Santo conduzindo os corações, preparando o terreno para que a semente da palavra de Deus, ao ser lançada nos corações, ela possa cair num terreno fértil, germinar, crescer e dar muitos frutos. Sim. Suplicamos mais uma vez que a presença do Espírito possa estar aqui, que o Senhor possa responder a cada oração aqui feita, a cada pedido, que o Senhor responda a necessidade de cada um, aqueles que estão passando por dificuldades no casamento, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão passando por dificuldades espirituais ou da própria saúde, que o Senhor possa responder a cada pedido
e que essas pessoas possam sair daqui abençoadas pelo poder do Espírito Santo. Amém. Fica conosco, Senhor, conduz esse momento, porque entendemos que quando abrimos a palavra do Senhor, pisamos em terreno santo. E somente um Deus santo conduzindo a nossa voz e a nossa fala pode fazer desse momento um momento especial de restauração, de redenção e de vitória em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora começar a estudar essa lição. Eu, particularmente, Alexandre, tenho ficado impressionado com tudo que essa lição tem trazido para nós. No trimestre passado, nós estudamos sobre Marcos, falou muito sobre a vida de Jesus, muitos milagres, muitos acontecimentos. E agora, entrando aqui em João, nós já estudamos 2 lições maravilhosas, mas essa terceira lição, ela vem com uma cerejinha do bolo, né? Porque ela vem mostrando aqui a divindade de Jesus, que Jesus ele é um ser eterno, ele não é um ser criado, e ele é coeterno com o Pai. E essa mensagem ela é importante para nós, porque existe muitos hoje em dia que têm descrito do Espírito Santo e têm atingido também a crença que Jesus é um ser eterno. O que você avaliou nessa lição? Você tem algum comentário que você gostaria de fazer? Um resumo da lição já? O que nós vamos encontrar de importante nessa lição hoje? O texto para nós memorizar no início aqui, está no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1, verso 1. Então, esse texto maravilhoso nos mostra quem era a palavra, era Jesus, e essa palavra estava no princípio, e essa palavra era Deus. Eu gostaria de ler já um texto aqui no Espírito e Profecia, que vai falar sobre esse tema. Esse João capítulo 1 é bem debatido, né? Porque ali nós cremos que Jesus é Deus, e alguns que não creem assim tentam distorcer, né? Inclusive a Bíblia da tradução Novo Mundo fala o verbo era Deus, o verbo era um Deus, está entre colchetes. Eles deram essa mudança, né? Fizeram essa mudança sem autorização de Deus. Aí tem um texto da irmã Arte, por isso que, graças a Deus, nós temos o Espírito de Profecia, né? Ele era igual a Deus, infinito e onipotente, e o Filho eterno, existente por si mesmo, não foi criado. Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. João 1, capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 2. A divindade de Cristo é a certeza da vida eterna para aquele que crê. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, verso 25 e 26. Cristo estava olhando para o tempo da sua segunda vinda. Exaltai-o, 3 de janeiro. Olha que interessante. Então, Jesus não tinha vida emprestada, ele tinha vida em si mesmo, ele era igual a Deus, infinito e onipotente. Mais embaixo aqui tem Maranata, 3 linhas. Embora possuísse a natureza humana, Cristo dependia da onipotência. Embora possuísse a natureza humana, Cristo dependia do onipotente. Quanto à sua vida e à sua humanidade, ele apoderava-se da divindade de Deus. E isto, todo membro da família humana tem o privilégio de fazer. Maranata, 21 de outubro. Olha que interessante. Então, 2 textos maravilhosos que falam da divindade de Cristo e da humanidade de Jesus. Então, Jesus 100% Deus, porque alguns dizem assim que Jesus, em algum tempo da eternidade, surgiu. Só que esse texto do Espírito de Profecia que eu li de Exaltai-o não bate com essa ideia. Porque Jesus não tinha vida emprestada e tinha vida original. E quando Jesus desce à terra, ele possuía a natureza humana e dependia da onipotência. Quanto à sua vida, de quem? De Deus. Ele orava, ele buscava o Senhor, ele apoderava-se da divindade de Deus. Isso todo membro da família humana, irmão Kleber, tem o privilégio de fazer. Tem o privilégio de fazer. Se apegar à onipotência de Deus, a onipotência de Deus Todo-Poderoso e ser guiado pelo Senhor. E ser vitorioso. Glória a Deus por isso, né? Eu acredito que a vitória é algo que todo cristão almeja, onde chegará um dia que a morte não vai ter mais poder sobre nós, não teremos mais lágrimas, nem mais dor, né? Todas as coisas que nós almejamos encontraremos em Cristo Jesus. Um ponto que nós temos que destacar na lição, que João, né, ele vem destacando aqui no livro, no Evangelho de João, é que Satanás, ele odeia a divindade de Jesus. Ele odeia. Satanás, se nós formos avaliar ali, né, o grande acontecimento
que houve no céu, a grande rebelião, Satanás ele odiava Jesus, ele não aceitava Jesus, ele não queria se prostrar a Jesus, ele tinha grandes problemas com Jesus. E hoje ele continua com o mesmo propósito, sim, que é rebaixar Cristo, que é tomar a posição de Cristo, que é fazer com que as pessoas não acreditem em Jesus. Então, a sua ideia primária, a sua visão de vida é enganar, matar, roubar e enganar. E é isso que ele tem buscado fazer. E por isso que nós, adventistas do sétimo dia, temos que estar atento a isso. Porque Satanás tem dito o seguinte, que Jesus foi gerado. Jesus ele não era eterno com o Pai. Jesus ele surgiu em um período da eternidade. Outros acreditam que Jesus, em momento algum, ele foi ou fez parte da divindade. E você precisa estar atento a isso. Porque João fala claramente aqui, como o Alexandre leu, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Quem que é essa palavra que está falando aqui? Se nós continuarmos aqui a leitura, nós vamos entender. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Enfim, aqui está contando para mim e para você que no princípio era Cristo. Cristo estava desde o princípio e ele se fez carne. Sim. A palavra ali, ela se tornou carne. Por que ela se tornou carne? Porque havia necessidade de essa carne viver uma vida de santidade aqui e morrer no meu e no seu lugar. Não haveria necessidade de Jesus se tornar carne se o homem não tivesse caído. Jesus se tornou carne cumprindo o plano da redenção, porque ele precisou se fazer um de nós. Se fazendo um de nós, ele viveu uma vida de santidade aqui, morreu uma morte de cruz, ressuscitou e se tornou o meu e o seu Salvador. E é isso que Satanás odeia. Satanás ele não imaginava que dentro do plano da redenção, um dia Jesus pudesse se humilhar dessa maneira para morrer no meu e no seu lugar. Quando ele destruiu e derrubou ali o homem através do pecado, ele imaginou, bom, agora está do jeito que eu quero. Porque se ele destruiu o homem, realmente eu vou mostrar para os outros mundos que esse reino da justiça de Cristo é um reino que destrói, é um reino severo. E se ele não destruir, ele tem que me aceitar de volta no céu. Eu tenho uma dificuldade muito grande, irmãos, de pensar nessa ideia que Cristo um dia surgiu, Cristo é o Filho de Deus, então o Pai gerou ele. Por quê? Satanás teve essa rebelião, e aí Deus, com medo de Satanás, que é uma criatura, fez Jesus, porque se ele conhece até o futuro, né? Ele fez Jesus, eu vou fazer uma pessoa, eu vou criar uma pessoa para que morra no lugar, para que lute com Satanás. Irmãos, seria um Deus medroso, um Deus covarde, e nós não cremos assim. Porque quando Jesus pisou aqui na terra, era um com o Pai, eu e o Pai somos um, então o Pai estava sofrendo com o Filho, e o Filho com o Pai, os dois são um. Então, como o texto que eu li, não tem vida emprestada, não derivada, era original. Jesus é Deus, coeterno com o Pai. Deus Amém. É louvado por isso, né? E a palavra de Deus, ela fala, né, que ele se fez filho. É importante eu e você entender isso. O que é se fazer filho? Você não era, ele se fez filho. Para nós entendermos o plano da redenção. Foi por isso que foi dessa maneira decretado e dessa maneira que tem sido desenvolvido o plano da redenção até hoje. Sim. Bom, continuando aqui, o primeiro subtítulo da lição, está em domingo, fala no princípio, o Logos divino. Mas enfim, o que nós entendemos, Alexandre, com essa passagem? Inclusive a primeira pergunta aqui fala, o que João revela sobre a palavra ou o verbo Jesus Cristo? Se você ler João capítulo 1, verso 1 a 5, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Olha, tá vendo? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Olha que interessante, textos maravilhosos. Então,
Jesus é Deus, Jesus estava no princípio, eram logos divinos. E um texto bem interessante que está aqui na lição, mesmo da Escola Sabatina, bem aqui embaixo, desejado de todas as nações, página 9. Então, irmãos, aqui mostra a divindade de Jesus nesse livro e a humanidade de Jesus. Aqui você conhece tudo sobre Jesus, louvado seja Deus. Então, leia esse livro, compre esse livro, coma esse livro. Desde o dia da eternidade, Cristo era um com o Pai, desde o dia da eternidade. Irmãos, como nós vamos captar a eternidade? Não, mas lá, bilhões, trilhões, 400 trilhões de anos, Jesus surgiu. Como que nós vamos entender isso? Aqui, ó, desde o princípio da eternidade. Então, deixa para Deus as coisas da eternidade. Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem da sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Hebreus 1, verso 3. Ponto, irmãos. Ó, aqui embaixo no pé. Porque a plena divindade de Cristo é uma parte tão importante da nossa teologia, o que aconteceria se Jesus fosse um mero ser criado? É o que eu falei antes. Se ele fosse um mero ser criado, irmãos, o plano da salvação não tinha como ser completo, porque só um ser divino poderia morrer pela humanidade. Os anjos queriam morrer, mas não pode ser um ser criado, é só um Deus. O pecado foi tão grande, tão avassalador no universo, que só um Deus agora pode expiar o pecado da humanidade. Jesus veio, Deus se tornou homem, viveu como homem, para dar um exemplo. E você vai ver no Antigo Testamento, Jesus, o anjo do Senhor, o anjo do concerto, Jesus rebaixa até os anjos, para dar um exemplo para os anjos, porque os anjos também teve a rebelião, começou no céu, deu um exemplo para os anjos e se tornou homem, quando nasceu aqui como homem, como um de nós. Nós vamos ver mais para frente com a nossa natureza. Então, louvado seja Deus, porque Jesus venceu como homem. Jesus é o Todo-Poderoso, nós podemos se agarrar com Cristo e vencer como Ele venceu, e através do Espírito Santo em nós agora podemos vencer. Nós agora unimos com a divindade, e o ser humano unido com a divindade não peca. Amém. Alexandre, é interessante um ponto aqui que muitas pessoas ficam se indagando, né? Por que Jesus precisou se fazer filho? Por que ele precisou ser um ser humano? Ele não poderia ter vindo com a sua divindade e morrido na cruz do Calvário ele também e tal e tal. Mas onde nós podemos encaixar a divindade morrendo? Onde nós podemos encaixar o ser humano conseguindo ver a glória da divindade? Ele morreria na hora. Sim. Então, é a Serva do Senhor falando sobre isso na Revista dos Arautos, no dia 29 de 10 de 1895. Olha o que ela fala aqui. Cristo não poderia ter vindo à Terra com a glória que tinha nas cortes celestiais. Os seres humanos pecadores não teriam suportado o espetáculo. Ele velou sua divindade com as vestiduras da humanidade, mas não renunciou à sua divindade. Como Salvador divino humano, veio para estar à cabeça da raça caída e compartilhar suas experiências desde a infância até a idade adulta. Então aqui mostra claramente para nós o porquê que Jesus teve que se revestir da humanidade, porque senão, se ele vem com a divindade, o ser humano morria na hora. E no outro texto, Revista dos Arautos, 29 de 10 também, de 1895, tá? Diz assim, Cristo não havia trocado sua divindade pela humanidade, mas revestiu sua divindade com a humanidade. Ou seja, ficou velada a divindade através da humanidade. Porque Jesus, quando ele assumiu a culpa pelo pecado, veio aqui para viver uma vida de obediência e uma morte de cruz, a divindade de Cristo, em momento algum, poderia morrer na cruz do Calvário. Ou se Jesus estivesse andando no meio dos homens ali com a sua divindade, a glória mataria qualquer homem na hora ali. Sim, porque até em Daniel, você vai ver quando Daniel recebe um anjo, que veio do trono do céu e ficou doente, um anjo. E o Daniel, irmãos, a gente vai ver na palavra de Deus, não mostra nenhum defeito nele. É claro que ele precisa de um salvador, é um pecador, mas a Bíblia não mostra defeito dele ali. E ainda falou assim, você é muito amado no céu. O homem ficou doente. Imagina o Deus vindo na sua plenitude, mas fulmina. Exatamente. Moisés, que eu quero ver toda a sua glória, assim, Deus falou assim, eu só vou mostrar só numa fenda da rocha, passando. Aí ele viu de costas, via a glória do Senhor, toda a sua
mansidão, sua bondade. Então o homem não tem condição de ver a glória de Deus. Por isso que foi necessário esse plano da redenção. Jesus se fez filho e veio para Por isso que eu temo, tem alguns testemunhos, eu já li alguns livros que pessoas falavam com Jesus, Jesus dizia o que era para fazer, a pessoa recebia um anjo, o anjo Gabriel. Tem até uma história na vida da família da minha esposa que um parente dela, né, já faleceu, recebia o anjo Gabriel e dava instruções para ela. Irmão, foi um fiasco. Olha, irmãos, nós somos fracos, pecadores. Receber o anjo Gabriel vindo do trono, eu morro. Eu caio em terra. Você vê que estar atentos, né? Um anjo do Senhor, quando os fariseus foram buscar com Jesus, foram buscar no monte Getsemane, Jesus, e Jesus fala assim, quem vocês procuram? Perguntou, quem é o Jesus? Ele falou, eu sou. Diz que um anjo entrou na frente ali, os homens caíram por terra. Os anjos entrou na frente de Jesus ali, os homens caíram por terra, como morto. Foi um anjo que entrou ali na frente. Imagina, irmãos. Um anjo matou milhares de assírios. Um anjo. Irmãos, misericórdia. Agora, imagina Deus, hein? Agora é isso que eu ia falar. Agora imagina se a divindade de Jesus não tivesse sido velada pela humanidade. Sim. O ser humano teria morrido tudo. Não tinha. Aliás, Jesus, como veio humano, as pessoas já ficavam meio assim, viam a presença de Jesus. Quando Jesus chegou no templo, as pessoas ficaram espantadas e correram. Quando ele tirou os cambistas, porque ali houve a divindade, resplandeceu, eles resplandeceu assim, ó. Eles caíram, correram tudo. Sabe o que eu fico pensando quando eu vejo tudo isso aqui? O quanto é santo o nosso Deus. Sim. Por isso que a palavra do Senhor relata para nós, né, que nós devemos não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, não devemos ficar falando qualquer coisa, ai meu Deus, tal, como hoje em dia aí existe muitas vezes, né, acabam fazendo. Deus me livre. Juro por Deus me livre. Então, não terás outros deuses diante de mim. Nós não devemos colocar nada na frente de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso mostra como que Deus é santo. Sim. Né? E ainda fala lá, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, não será inocente. Temos que entender que o Deus que nós servimos, ele é o nosso Salvador, mas não é porque ele é o nosso Salvador que ele é um qualquer ou ele é um comum como nós. Ele se fez carne, mas ele continua sendo Deus. Temos que ter reverência ao falarmos o nome de Deus. Aqui agora, avançando um pouco mais, entramos na segunda-feira que fala a palavra se fez carne. Já comentamos um pouco sobre isso, né? Mas podemos avançar um pouco mais, explicando o que significa essa palavra se fazer carne, no caso. O João capítulo 1, verso 14, eu vou ler. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aquelas pessoas pegam essa palavra unigênito e falam, tá vendo? Foi criado. Não, mas é o principal, o melhor. O principal, o melhor foi entregue para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é dar? É dar, não emprestar, não foi emprestado. E para sempre Jesus terá a natureza humana, hein? Olha que preço infinito, hein? Irmãos, eu vou ler página 49, eu não quero entrar, não vou comentar nada além do que está escrito. Eu só quero ler sobre Jesus em carne. Então nós temos que crer que Jesus, o plano da salvação é 100% divino e 100% humano. Porque alguns falam assim, existem antitrinitarianos, não creem que Jesus é Deus. Mas às vezes você não crê que Jesus é humano também, você crê assim no humano, meio humano, então tem que crer 100% Deus, 100% humano. O plano da salvação é assim. Desejar de todas as nações. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestido da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência. Seria uma infinita humilhação. Adão antes da queda, no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade e a raça caída, sido enfraquecida pelos 4.000 anos de pecado, como qualquer filho de Adão. Filho de Adão é quem, irmãos? Os filhos de Adão foi depois da queda. Aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Grande lei. O que é a grande lei da hereditariedade? Herdou a tendência herdada de todos, né? O que esses resultados foram manifestam-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar das nossas dores, tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Então, irmãos, Jesus teve que vir como um de nós para dar um exemplo de uma vida impecável. Como que ele ia? Se ele viesse assim como um anjo, como um Adão antes da queda, não daria exemplo para nós. Eu não sou Adão, eu não estava no Éden, mas ele veio como um filho de Adão depois da queda. Página 117, eu não vou comentar nada além do que estava, irmãos, para não entrar em termos, porque a irmã até fala que tem que tirar sandálias do pé
para falar da humanidade de Cristo. É uma coisa santa. Ó, aqui, ó, página 117. Mas nosso Salvador se vestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. O que é isso, irmãos? Contingência da mesma. Deixa para vocês aí ver no Google o que significa isso. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não teria sofrido. Pronto, irmãos. Então, Jesus é o meu Salvador, porque ele é divino, e ele é meu ajudador, meu exemplo, porque ele é humano. 100% como eu. Mas não pecou. Louvado seja Deus. Nem o pecado, nem o pensamento. Vamos deixar bem claro aqui. Nós cremos que Jesus não pecou nem um pensamento. Ele era divino, humano, e assim ele poderia ser o nosso Salvador. Amém. E só para fechar, eu não vou ler livro não. Vou ler nenhum livro não. Só para, na outra lição eu falei que livros, falei sobre os livros. Você pode, para estudar esses assuntos, comprar essa trilogia, ó, Tocado Nossos Sentimentos, Jan Zuck. O Verbo se fez carne, do pastor Ralph Larson, ó, que livro lindo e maravilhoso, O Verbo se fez carne, e do Herbert Douglas, uma benção, Jesus é a diferença. Esses 3 livros você pode comprar em conjunto, é parte 1, parte 2, parte 3, o IAG está vendendo, não está barato, e fala da humanidade de Cristo. Ó, então você pode ser perito na humanidade de Cristo, ó. Lê esses 3 livros, Deus abençoe. Aí o Matheus vai deixar o contato aí das vendas. Aqui na Revista dos Arautos, no dia 5/4 de 1906, a serva do Senhor falando um pouco sobre a veracidade da natureza humana de Jesus, que ele não fingiu, ele realmente assumiu a natureza humana, ele se fez com nós, ele se fez carne realmente. Ela diz assim, ó, a doutrina da encarnação de Cristo em carne humana é um mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações. É o grande e profundo mistério da piedade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo tomou sobre si a natureza humana, uma natureza inferior à sua natureza celestial. Não há nada igual que mostre a maravilhosa condescendência de Deus. Cristo não aparentou tomar a natureza humana, ele realmente a tomou. Possuía realmente a natureza humana, e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. Ele era o filho de Maria, era da semente de Davi, e segundo sua linhagem humana, é declarado que era um homem inteiramente o homem Cristo, Jesus. Paulo escreve, porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés, porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. E, em outras palavras, né, aquele que criou Moisés tem mais honra do que Moisés, aquele que começou esse plano tem mais honra do que aquele que estava estabelecendo, estava vivendo, estava sendo usado nesse plano. Por que é importante eu compreender bem esse assunto? Porque existem pessoas que falam que Jesus ele não assumiu totalmente a natureza humana. Ele não foi totalmente homem. E para pensar, se isso fosse um fato, Satanás teria acusado Jesus disso. Porque dentro do plano da redenção, Jesus ele não tem nenhum tipo de sociedade com o erro e com o engano. Ou é sim, sim ou não, ou não é. Então Jesus ele foi 100% humano, e ele também era 100% divino. E esse é o mistério que a palavra de Deus nos fala. Nunca entenderemos, né? Pelo menos enquanto não formos para o céu, não entenderemos como pode uma pessoa ter uma natureza 100% humana e uma natureza 100% divina. Então, na eternidade, nós entenderemos como isso aconteceu realmente, né? Mas, para nós, a natureza humana de Cristo é tudo. Porque se Jesus não tivesse se tornado um como nós não teríamos nenhum tipo de oportunidade de salvação. E nós sabemos, frente a tudo que está revelado na palavra de Deus, frente à mensagem do santuário, que Jesus ele se tornou um de nós, foi aceito o sacrifício, e hoje ele é o nosso intercessor perante o Pai no julgamento celestial, onde está tendo um juízo, e o meu e o seu caso a qualquer momento pode ser tratado. Sim. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós, é um fio de ouro que nos liga. Romanos, só para eu fechar aqui, Romanos 8,3 fala, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, porque estava enfermo pela carne, ninguém guardou na carne a lei de Deus. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Por que condenou Deus
na carne o pecado, porque Jesus veio na nossa carne e morreu por nós e agora condenou o pecado na carne, porque ele guardou a lei de Deus totalmente na carne. E alguns falam, não, mas filho, em semelhança de carne pecaminosa. Aqui semelhança, quando Paulo fala, não é diferença, é igual. Homoiomas, da mesma forma. Como eu posso dizer que é igual? Semelhança não é diferença. Se semelhança fosse diferença, Filipenses 2,7, olha aqui, ó, Filipenses 2,7, ó. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Opa, semelhança diferente, parecia homem, mas não era. Quem era então Jesus? Um minotauro? Não, semelhança é igual, ó, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então semelhança é homoiomas, é da mesma forma nossa natureza pecaminosa. Glórias a Deus, irmãos, que Deus dá entendimento para nós. Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem, e Ele pode nos ajudar, pode ajudar anjo, pode ajudar mundos não caídos e pode ajudar Adão antes da queda e o homem depois da queda, pode ajudar todos, Ele pega o universo inteiro. Entrando agora na terça-feira, aqui a palavra do Senhor fala assim, ó, ouvindo ou não ouvindo a palavra? É uma pergunta praticamente, né? Você tem ouvido a palavra ou não? E ouvir a palavra, em muitas circunstâncias, significa atender aquilo que ouviu. Porque se você parar para avaliar, muitas vezes você pega e fala assim, ó, eu falei para o meu filho, mas ele não me ouviu. Já viu algumas vezes que você fala para o seu filho, ó, não faça isso, e aí ele faz aquilo e dá errado, ele cai, se machuca. Aí você vai lá e fala, eu falei, mas você não me ouviu. Mas será que ele ouviu ou não ouviu? No sentido de ouvir, de audição, ele pode ter ouvido, mas no sentido de atender, não ouviu. Então aqui em João 1, 9 a 13, fala sobre isso, né? Ó, aquele era a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem, olha agora, os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o que eu entendo com isso aqui? Que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus era a luz do mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Jesus falou para eles, mas eles não deram atenção, eles não entenderam aquilo que o Senhor veio trazer para eles. E até hoje, se nós avaliarmos, Alexandre, acontece a mesma coisa. A palavra de Deus ela é poderosa para transformar a minha vida, mas ela só é poderosa para transformar a minha vida se eu aceitar isso. Eu posso até ouvir a palavra de Deus, mas se eu não aceitar, ou se eu não me mover, não dar o passo da fé, que poder tem essa palavra na minha vida? Sim. Esse texto que você leu, bem interessante, eu quero destacar o verso 13. As quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o novo nascimento. E a palavra, verso 12, desculpa. Mas todos quanto receberam, ele deu poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, as quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Então, pessoas que teve um novo nascimento em Cristo Jesus, teve um novo nascimento, agora nasceram de Deus, são filhos de Deus. Eu vou ler um texto do Espírito de Profecia, bem curtinho, que está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 309. Ó. Por isso que a lição, o irmão Kleber sempre fala, compre a lição da Escola Sabatina com comentário, porque é rico. Ó. Sem a graça de Cristo, o pecador se acha em estado desesperador. Nada pode ser feito em seu favor, mas pela graça divina é comunicado ao ser humano poder sobrenatural. Que poder é esse? Que atua em sua mente, em seu coração e em caráter. E pela comunicação da graça de Cristo, se discerne o pecado e a natureza odiosa, sendo afinal expulso do tempo da alma. Irmãos, esse é o verdadeiro evangelho. Não é esse evangelho que estão pregando aí, irmãos, que é a graça. Não, eu estou na graça, transgrido a lei, eu faço o que eu quiser, vou passar onde dança, cinema, boate. Isso não é a graça, essa é a palavra desgraça, que caiu da graça. Ó, sem a graça de Cristo, o pecador se acha em estado desesperador, se não tivesse Cristo. Nada pode ser feito em seu favor, mas pela graça divina é comunicado ao ser humano poder sobrenatural. Olha, Kleber, que atua na mente
em seu coração e em caráter, e pela comunicação da graça de Cristo, que é comunicada a nós, como você explicou nas últimas lições, que discerne o pecado. A pessoa começa a discernir o pecado em sua natureza odiosa, começa a odiar o pecado, porque tem a graça no coração, sendo afinal expulso do templo da alma, expulsa. Aquilo que a gente gostava do Corinthians, futebol, balada, prostituição, acabou. Que a gente gostava, agora a gente odeia. É porque se o velho porque a graça morreu, fez isso. Exatamente, o velho homem morreu. Aí nós entendemos Romanos 7 e Romanos 8. Sim. Romanos 7, o velho homem, o bem que eu quero fazer, porque eu sei que eu não tenho que me prostituir. Sim. Eu não consigo, e aí eu vou me prostituir. Mas por que eu não consigo? Porque eu estou tentando fazer na minha própria força. E na minha própria força eu nunca vou conseguir. Agora, quando a graça realmente toma conta da minha vida, ou seja, o poder de Cristo na cruz do Calvário, que é o poder da palavra, ele entra na minha vida, ele empurra aquilo para fora, acabou. Sim. O coração de pedra é quebrantado e o coração de carne é nos dado. Irmãos, não quero fugir muito, que o Alexandre vai comentar mais ali, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que a luz chegou para todos, mas nem todos aceitaram a luz. Nem todos receberam Jesus. E o importante disso é que isso aqui não foi só no dia dos apóstolos. Isso aqui não foi só nos dias dos discípulos. A luz, ela chega para mim e para você também, nós precisamos aceitar. Agora, que luz? Esse é o ponto interessante, que luz? Porque hoje em dia nós estamos cheios de nova luz. A cada dia você fica sabendo, fulano lá tem uma nova luz agora. Mas que nova luz é essa, irmãos? Só há segurança para mim e para você andar na nova luz que está na Bíblia e no Espírito de Profecia. A palavra de Deus fala assim, que nós devemos provar todos os Espíritos. Se eles não suportarem a prova da Bíblia e do Espírito de Profecia, descarte-o. Eu não posso acreditar em tudo que falam. Não posso. Eu tenho que acreditar na luz que veio do trono de Deus. Jesus Cristo nos dado, não emprestado, mas realmente nos dado. Ele é o nosso Salvador, Ele restaura a nossa vida e nós precisamos andar fazendo a vontade dEle, fazendo aquilo que Ele fazia. Eu só quero ler um texto da Bíblia que fala sobre a graça, que alguns nossos queridos amigos evangélicos falam, não, estou na graça, irmão, estou na graça, não estou mais assim na lei. O Antigo Testamento é pela graça, é pela lei, e no Novo Testamento é pela graça. Olha que fala aqui, Tito 2, verso 11 e o 12. Pela graça, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todo mundo aceita, né? Que a graça é salvadora, nos leva para o céu. Mas olha o que a graça faz. No mesmo contexto. Educando-nos, essa graça vai nos educar para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosa. Olha o que a graça faz, nos educa, é pedagogia, ela nos ajuda a vencer, renegar a impiedade, paixão mundana, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa. Nós dizemos piedosamente, justo. Irmãos, olha que maravilha, aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguição, a graça faz isso. Glória a Deus por isso, né? Alexandre, agora avançando um pouco mais aqui, nós vamos chegar em um ponto interessante, né? Que fala temas recorrentes. Fé e incredulidade. Fé e incredulidade nós vemos que é dois opostos, né? Não tem como você ter fé e ao mesmo tempo ser incrédulo. Sim. Ou você tem fé ou você é incrédulo. Ou você é incrédulo ou você tem fé. E nós conseguimos identificar isso acontecendo em várias ocasiões do povo de Deus. O povo de Deus, eles foram ali libertos do Egito e estavam caminhando rumo a Canaã terrena. Nós hoje temos que acreditar assim, porque se nós não acreditarmos assim, não há esperança para nós. Que nós saímos do Egito, que significa o mundo de pecado, o mundo de paganismo, de apostasia, de incredulidade, de tudo quanto é coisa, e estamos caminhando rumo a Canaã celestial. O problema de tudo isso é que não tem como caminhar para a Canaã celestial na mesma estrada do Egito. O caminho largo leva para trás, o caminho estreito nos guia para o céu. E eu gostaria de abordar um pouco esse tema de forma assim clara, porque, como você acabou de dizer, os nossos amigos protestantes, nós não estamos aqui se colocando como fôssemos melhores do que vocês, porque todos nós precisamos da justiça de Cristo, mas eles acreditam que caminhar no caminho largo é a mesma coisa que caminhar no caminho estreito. Porque, olha, hoje em dia é aceito aí a cervejinha, tem muitas igrejas protestantes que já liberou a cervejinha, é aceito aí bagunças, né, no sentido assim, o matrimônio você nem sabe mais como é que está. Tem pessoas que não estão casadas, mas fazem parte da igreja, pessoas que estão
ali ajuntadas, que fazem parte da igreja, mas quando você vai na palavra de Deus, isso não é correto, isso não é certo. Deus não sanciona o erro. Por ao contrário, irmãos, Deus ama aquele que erra, mas Deus odeia o erro. Ou seja, em outras palavras, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Você, irmão Kleber, você falou de cervejinha. Rapaz, o irmão me mostrou um vídeo. Eu falo, gente, o povo está perdendo a noção. Tem um irmão que ele é muito famoso, ele é ex-pastor, tá? Ele foi expulso da obra porque ele fez umas besteirinhas aí, mas ele é meio assim, sabe, ríspido. Um dia ele estava criticando, dois irmãos, na verdade, presentes, duas irmãs que estavam apresentando o tema, ele pôs o vídeo lá e abriu cerveja, rapaz, Brahma mesmo, não é aquela sem álcool não, hein? Que sem álcool não é sem álcool, irmãos, o álcool é menor. Bebendo assim, cerveja mesmo, e comentando e criticando as irmãs. Eu falo, gente, como é que pode? Como é que o povo assiste? Na realidade, nós acabamos de falarmos aqui, e eu não quero julgar ninguém, né, o que ele tem feito ou deixado de fazer, mas quando o Espírito Santo vai sendo retirado de nós, Deus vai mandando a operação do erro e nosso coração vai ficando endurecido. Misericórdia. E por isso que você falou muito bem na lição, se não me engano, passada ou retrasada, que nós temos que tomar cuidado para o nosso coração não endurecer. Porque aqueles homens no passado, eles viram milagres. Sim. Alexandre, nós estamos vendo sinais acontecerem. Nós estamos vendo a política totalmente descontrolada, nós estamos vendo a destruição da família, tá? Principalmente dentro do nosso país aí existe agora a questão de todes, né? Onde não é mais o meio termo, gramática, né? Muda a gramática, a questão... Tem que tirar agora tal, você não pode falar mãe. Olha só, que absurdo. Dia das Mães, misericórdia, não pode ter Dia das Mães que ofende a pessoa. Que absurdo. E o nosso país ainda é um país conservador, se você for comparar com alguns países lá fora. Sim. Então, o nosso mundo, ele tem trabalhado, o palco está armado e eu acredito que muito em breve Jesus voltará. A questão é, Jesus voltar é um fato. Agora, de que lado que eu e você vamos estar? Porque neutralidade nós já entendemos que não existe. Não existe neutralidade. Eu e você temos que se posicionar com respeito, com amor pelas pessoas, mas nós temos que se posicionar. Eu sou pró-família, eu sou pró-cristianismo, acredito sou pró-vida, acredito na vida, não acredito que aborto seja plano de Deus nunca, acredito na vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Não estou pregando perfeccionismo, mas estou pregando perfeição cristã. Sem perfeição cristã, você não precisa se enganar. Nunca verá a face de Jesus. Acredito que não teremos um tempo onde estaremos em melhores situações para poder aceitar ou deixar de aceitar. O tempo que foi dado a mim e a você é o hoje. Hoje é momento de nós tomarmos a decisão de fazer a vontade de Deus. Não sou melhor do que ninguém, dos pecadores, como diz o apóstolo Paulo, sou o pior, mas tenho decretado um alvo e pretendo, junto com a minha família, com o poder de Deus, caminhar nesse alvo. O que nós temos trazido aqui, acredito eu, que são mensagens relevantes para os nossos dias. Precisamos acordar a igreja, precisamos alimentar o rebanho. Não estou preocupado, e com isso eu não quero ter aqui uma palavra pejorativa, não estou preocupado com os lobos que se fazem de pastores, pessoas que não estão preocupadas com o bem-estar dos membros. E por que eu tenho que dizer isso? Porque naquele dia eu não quero que o sangue de ninguém que acompanha o programa Lições para a Eternidade caia sobre mim. Se Jesus me deu uma responsabilidade, e para o Alexandre aqui também, de nós apresentarmos a mensagem escriturística, bíblica, é isso que nós vamos fazer. Também não somos o dono da verdade. Se alguém aí tiver um texto que fala assim, olha, vocês estão totalmente errados, eu tenho aqui os estudos, tem uma gama de textos aqui, ó, vou mostrar que vocês estão errados. Estamos aqui para poder ouvir também, tá? Estamos aqui para ouvir. E todos esses textos, toda nova luz, tudo que vem trazendo tem que ser pesado num assim do Senhor. Aqui está falando de dois grupos, né? Que foi dividido entre fé e incredulidade. Irmãos, aqui nós não estamos combatendo pessoas, aqui você não vai ver, nós falamos do nome, ó, vamos fazer um estudo contra fulano. Não, aqui nós vamos combater ideias, tá? Então, eu vou ler um texto aqui, que está Mateus, a gente crê, sempre lê esse texto, Mateus 7, 21. Dois grupos aqui, ó, 21 a 23. Olha lá, dois grupos. 7. Jesus mostra 7, 21 a 23. Você conhece esse texto? Mas vamos acompanhar todo mundo junto. Pode abrir aí na sua casa. Lê a Bíblia, hein? Olha lá. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ponto. Nós vamos pontuar aqui, são pessoas que crêem em Cristo.
Aqui são pessoas religiosas, não o mundo aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque o povo fala Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é a classe. Duas classes aqui, um que vai dizer Senhor, muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, pregado, em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Então as pessoas estavam na igreja fazendo tudo isso, pregando, expulsando demônio, mas ela praticava iniquidade, praticava pecado, às escondidas. Que coisa terrível. Tem até um livro, Cuidado com os Anjos, acho que do Morneau, Roger Morneau. Fala que teve um pessoal aí que uns anjos falaram para eles matarem pessoas, é uma história bem resumida. E eles ficaram 5 anos nessa história aí de anjo, e mandou matar pessoas, mandou roubar, e eles fizeram isso. Aí depois a mulher, quando está presa, Roger Morneau entrevista ela. E ela fala assim, puxa, nós tínhamos um grupo de oração de 5 anos, a gente orava a madrugada inteira. Irmãos, olha que coisa, oravam a madrugada inteira. Então não é só Senhor, Senhor. E aí ele, conversando com essa moça, falou que ela foi morar com um tal de um profeta, que era profeta, foi morar dentro da casa deles, eles não eram casados. Misericórdia aí, ó. Por quê? Praticava iniquidade. Fazia muitas coisas, expelia demônios, e eles tinham essa ideia que expelia demônios, exorcizava e fazia milagres. Mas por que eles, Jesus falou, não vos conheço? Porque praticava iniquidade. Morava junto, eram maseados, eles roubavam. E na palavra de Deus fala que é pecado roubar. Então praticava iniquidade. Que coisa, irmãos. Então nós devemos analisar que grupo nós estamos. Vigia, irmãos, vigiemos, viu? Esse texto que você leu, Alexandre, fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse texto aqui, o que ele traz para nós é que simplesmente você professar algo não significa nada. Por isso que Ellen White fala que nós deveríamos pesar os espíritos. Pesar os espíritos baseando na Bíblia e no espírito de profecia. Então, irmãos, eu não quero aqui trazer para vocês, eu não quero que vocês sigam o que eu estou falando, eu quero que vocês avaliam. Agora, uma das coisas que eu tenho buscado fazer na minha vida, eu aprendi com um ancião, uma pessoa que ele já morreu, ele não está entre nós, né? Mas quando surgia algumas ideias, algo assim um pouco estranho acontecendo no meio do povo de Deus, ou seja, porque fulano ali diz que está tendo uma nova luz, porque ciclano ali diz que está acontecendo isso, vamos colocar aqui que é a modinha agora, né? Satanás sempre vai pela modinha, né? Porque tem um monte de gente agora ouvindo anjos e eu não estou aqui para questionar, eu não estou aqui para duvidar, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, esse ancião falava assim, olha, deixa o tempo mostrar. Deixa o tempo mostrar, porque a obra do Senhor, quando ela é bíblica e escriturística, ela vai permanecer. Foi essa a visão do líder ali de Paulo, Gamaliel, né? Gamaliel falou, se é de Deus, não tem quem vai derrubar. Agora, se não é de Deus, vai cair por terra. Então, não seja precipitado, afoito, a já se posicionar, a já tomar uma decisão, a já escolher um partido, escolher um lado, e aí já começa a ser opositor, já começa a ir contra tudo e todos, porque as pessoas às vezes não aceitam aquilo que você está colocando. Então, espera o tempo, se é de Deus, vai continuar, vai se revelar. Não seja precipitado. Dobra o seu joelho e fala, Senhor, olha, eu não quero também ser covarde, mas eu também não quero ser precipitado. Deus vai conduzir todas as coisas. Ellen White fala assim, Materiais de 88, volume 1, página 36. Alguns que pensam estar realmente realizando a obra do Senhor são traidores da causa. Materiais 1888, volume 1, página 196. Ela fala assim, muitos estão cegos, enganados por homens que se dizem ministros do Evangelho, os quais influenciam muitos a considerar que estão fazendo um bom trabalho para Deus, quando a obra é de Satanás. Olha, não é o Kleber que está dizendo. Quem está dizendo é a própria palavra de Deus. E quando fala aqui ministros do Evangelho, não é somente pastores, mas é todos aqueles que sobem em um púlpito ou vai na frente de uma câmera, como nós estamos aqui agora, e começa a falar de Deus. Você não pode olhar para todo mundo como servo do Senhor, você tem que avaliar tudo e reter de o bem. Paulo fala isso. E Paulo fala assim,
que ele gostava mais dos bereanos, porque os bereanos, eles sempre tinham ali uma folha, um caderno, um papel, faziam ali as suas anotações e depois eles iam conferir, para saber se aquilo que o pregador estava falando mesmo estava de acordo com a palavra de Deus. Olha, meus irmãos, eu preciso confessar que esses últimos tempos eu fico assim um pouco perturbado. A palavra perturbado não é melhor, né? Deixa eu reformular. Eu fico um pouco preocupado com tudo que tem acontecido no meio do povo de Deus. As pessoas têm um desejo tão grande de nova luz, de revelação, de coisas novas, porém as coisas velhas, as coisas que estão reveladas, que são claras, muitas vezes estão lá descartadas por nós. Não estamos colocando em prática aquilo que Deus revelou e estamos imaginando que Deus vai dar nova luz. Deus não vai dar. Se Deus tivesse nova luz para dar, Ele iria dar depois que você estivesse colocando em prática a primeira luz. Outra coisa, eu quero enfatizar isso aqui com vocês, enfatizar. Não vou falar contra a obra até do ministério que eu frequento, do IAG, mas eu vou falar uma coisa, só confie 100% em Bíblia, Bíblia Sagrada e Espírito de Profecia. Amém. Só em Bíblia Sagrada e Espírito de Profecia. Presta esse livro, Alexandre. Esses livros aqui, são livros importantes, porém você não pode confiar neles 100%. Mas você tem que ler esse livro e comparar com o quê? Aqui, comparar com isso, com Bíblia, com o Espírito de Profecia. Entende? Por que eu estou falando isso para você? Porque existem muitos livros aí fora que não tem confiança nenhuma. Eu não posso dar credibilidade. Existem livros aí fora que estão sancionando o panteísmo. E as pessoas estão nadando de braçada nisso. E pode ser que quando você for acordar seja tarde demais. Por isso que não confie no Kleber, não confie no Alexandre, mas também quando eu falo não confio, é no sentido de você colocar a sua vida sobre o que eu estou falando. Vai estudar a Bíblia e Espírito de Profecia. O que eu quero fazer aqui não é te convencer, mas é despertar em você uma mente que pesquisa, uma mente que estuda por si próprio, que dobra o joelho no chão, abre a Bíblia e clama pela direção do Espírito, porque aí é segurança. Eu não quero correr o risco de trazer algo para você e quem sabe eu estou errado. E não é que eu sou desonesto, que eu estou aqui te enganando, mas o próprio apóstolo Paulo, que é o maior teólogo que eu já vi na face da terra depois de Jesus, ele caminhou por caminhos tortuosos uma boa parte da sua vida. Então só há segurança. Entenda isso, só há segurança Bíblia e Espírito de Profecia. Não há segurança em sonhos, não há segurança em nada que não seja de Bíblia e Espírito de Profecia. E tem o texto de Pedro, você lembra onde está escrito lá em Pedro, que ele fala assim, que maior que a própria visão que ele esteve ali na transfiguração é a revelação que é a palavra de Deus. Eu não recordo agora, eu vou tentar achar o texto aqui, pode ir lendo aí. Eu vou ler já na quinta-feira, tema recorrente, a glória, eu vou entrar nesse tema aí, se o Kleber achar aí, ele procura aí na internet, você acha mais rápido, coloca a palavra aí. Apocalipse. João 17, verso 1 a 5, vou ler para vocês, irmãos, a glória de Deus. Essas palavras Jesus falou e levantou os seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegado a hora de glorificar o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste, essa é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorificarei na terra, eu te glorifiquei na terra e completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus está falando assim, aquela glória que foi velada, Pai, eu te gloriei, eu fui humano aqui, dei toda a glória, e aqui o texto fala que glória no grego é doxa, brilho, esplendor, fama, honra. Então deu toda a fama para Deus, mostrou quem era Deus, porque o Deus que mostravam aqui era um Deus tirano, um Deus terrível. Então ele honrou, ele glorificou, que é louvar, honrar, exaltar e glorificar. E assim nós devemos glorificar a Cristo. Jesus glorificou o Pai, nós devemos glorificar Cristo como? Refletindo o seu caráter, tendo bondade, tendo os frutos do Espírito, amor, temperança, benignidade. Então, Jesus glorificou, e aí ele falou no final, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, como aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo
existisse. Então, Pai, agora eu vou subir aos céus quando completar o sacrifício e agora eu vou receber a glória. Novamente eu vou ser um divino, assim como o Senhor é um divino. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Achou o texto? Achei. Está aqui, ó. Leve para vocês esse texto, né? Reflita sobre ele, porque eu acredito que aqui Deus tem feito até um aviso para nós. É como se fosse um aviso, né? Uma informação a tempo para nos livrar de muitas coisas. Aqui fala assim, ó, o verso 18 diz assim, 2 Pedro, versículo 1, 18, ó, e ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo, ou seja, ali no dia da transfiguração. Pedro ouviu a voz que veio do céu. Nós sabemos que Pedro não só ouviu, como Pedro viu. Pedro ainda falou, quer que nós façamos aqui umas tendas, né? Sim. Uma para fulano, uma para ciclano, uma para tal. E aí o 19, olha o que Pedro fala no 19 aqui, ó, agora, continuando o contexto. E temos também uma palavra de profecia mais segura. Ou seja, mais seguro de que ver ali no Monte da Transfiguração, mais seguro do que ouvir a voz, era a palavra de profecia. Bíblia, irmãos. Bíblia e Espírito de profecia é mais seguro do que visão, é mais seguro que ouvir voz, é mais seguro que ver anjo. Bíblia e Espírito de profecia. Amém. Então, olha, e ainda finaliza, ó, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Então, a palavra de profecia, a Bíblia Sagrada, é mais segura do que qualquer outra coisa na face da terra. E essa palavra, ela tem poder para restaurar a sua vida, poder para transformar o seu caráter, porque essa palavra é escrita e essa palavra é vinda do trono de Deus, o próprio Jesus, né? No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. Então, só a segurança, a maior segurança para nós é Bíblia. Amém. Bom, vamos avançar um pouco mais? Estamos chegando já no... Eu já dei uma lida na quinta aqui, comentei. Quinta-feira, tema recorrente, a glória. Jesus refletiu a glória do Pai, né? E precisamos refletir a glória de Cristo Jesus. Eu queria que você deixasse o seu comentário. Se você está gostando, deixa aí o seu like, fala que você está gostando. Se você não está gostando, nós estamos hoje vivendo aqui a liberdade, você pode falar, olha, eu não estou gostando por isso, por aquilo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, e vamos avançar. Eu não quero impor nada goela abaixo. O próprio Jesus disse em Isaías 1,18, né? Vinde e arrazoemos. Então estamos aqui para conversar, para crescermos espiritualmente, para termos, né, conhecimento da palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Quinta-feira, tema recorrente. E aí, nesses 2 pontos, glória. É o que vai tratar aqui. Como eu já comentei, né? João usa as palavras glória, resplendor, fama, honra e glorificar, louvar, honrar, exaltar, glorificar a Deus, né? E Jesus, em João 17, de 1 a 5, fez isso. Ele glorificou o Pai e assim nós devemos glorificar o Filho, né? Louvado seja Deus. Deus é bom, irmãos, e há poder. Cristo, quando morreu, nos colocou um patamar vantajoso. Nós somos um patamar vantajoso. Não pode abaixar a norma para as pessoas subir. Vamos ajudar as pessoas a subir nessa plataforma, porque o patamar é aqui, ó, Cristo Jesus, não há mudança. E há poder para nós vivermos nesse patamar vantajoso. Amém. Bom, eu não vou ler mais nenhum texto aqui não, eu só quero citar um texto falando desse ponto. A palavra do Senhor relata, está no livro Maranata, se não me engano, a página 169 ou 168, o último parágrafo. Fala assim, que a maior maneira de nós glorificarmos a Cristo é vivendo o seu caráter. Amém. A melhor maneira de nós glorificarmos a Cristo é vivendo o seu caráter. Então, se você quer dar glória a Deus, se você tem interesse de dar glória a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fará ainda por você, você precisa glorificar a Ele vivendo o seu caráter, tendo o caráter de Cristo resplandecido em nós, inserido em nós. Até porque, meus irmãos, o maior desejo de Cristo, está escrito lá, o maior desejo de Cristo é ver o caráter representado na igreja para que Ele possa voltar, né? Amém. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Esse é meu desejo de oração. Eu quero ler um texto para mim terminar considerações finais. Está na sexta-feira.
É verdade que as pessoas às vezes se envergonham dos seus pecados e abandonam alguns dos seus maus hábitos, antes mesmo de perceberem que estão sendo atraídas para Cristo. Quando, porém, elas se esforçam para mudar, como resultado de um desejo sincero de fazer o que é certo, é o poder de Cristo que está atraindo. Uma influência que elas desconhecem atua sobre sua mente. Olha que lindo, irmãos. Sem as pessoas conhecer Jesus, Jesus já está atraindo, já está ajudando essa pessoa a deixar os pecados. A consciência é despertada e seu procedimento é aperfeiçoado. Quando Cristo as atrai, levando-as a olhar para a sua cruz e contemplar aquele a quem seus pecados transpassaram, o mandamento entra na consciência. Ciência do Caminho a Cristo, página 26 e 27. Olha que lindo, irmãos. Então Jesus vai atraindo as pessoas, elas nem conhecem o Salvador, vai atraindo até elas conhecer o Salvador, e agora é implantada a lei na mente delas, e agora elas guardam os mandamentos, assim como eu, Kleber, assim como vocês. Possamos crer, irmão, você possa crer nisso, que é possível guardar os mandamentos de Deus na íntegra, perfeitamente hoje. Nós temos que crer na palavra de Deus, que ela é poderosa para nos ajudar e nos aperfeiçoar. Temos que crer. Quando nós acreditamos, é o primeiro passo rumo à perfeição cristã, rumo à salvação. Mas se nós temos incredulidade, não tem como. Irmãos, Jesus não pode fazer uma obra, porque Satanás entra na nossa frente e ele toma a nossa vida. É a incredulidade. Precisamos crer, precisamos aceitar e tomar decisões firmes, passos retos para frente, e Jesus vai nos dar vitória. Louvado seja Deus, que Deus possa... Eu achei interessante, queria só fazer um comentário aqui, que às vezes nós falamos aqui que Deus possa, né? E aí, esse tempo atrás, teve um irmão que comentou, não, Deus pode ficar tranquilo. Irmão, é só uma forma de linguagem, né? Que eu acredito que Deus pode todas as coisas, eu não tenho dúvida. E está escrito no próprio mandamento, né? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, o conselho que eu dou para cada um de nós não é o conselho que eu dou em si, mas está escrito na Bíblia, Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. O diabo sempre fugiu de Jesus. Ele estava tentando, vinha ali com as suas artimanhas, mas Jesus se submetia a Deus dia após dia, o diabo era obrigado a fugir dali. E o que eu quero trazer aqui para nós é a necessidade de uma entrega diária, de uma entrega dia após dia, nos convertermos verdadeiramente, clamarmos a Deus pela orientação do Espírito Santo, pela condução da nossa vida, que o Espírito possa nos dar discernimento de quando devemos falar, de quando devemos calar e de como devemos nos comportar. E eu tenho fé que muito em breve veremos a face do nosso Redentor, mas precisamos estar preparados para isso, porque senão nós não suportaremos a glória do nosso Jesus. Temos que entender isso. Em outros estudos abordaremos isso, que quando Jesus voltar, a sua glória vai ser fogo consumidor para aqueles que não estão preparados. Então estamos chegando no final da lição, deixa aí o seu comentário, o seu like e vamos juntos pregar o Evangelho mais uma vez. Foi um prazer passar esse momento com vocês. Não esqueça também de deixar aí o seu pedido de oração. Não esqueça de comprar esse livro, O Desejado de Todas as Nações. É um livro muito importante, um livro que vai trazer para você aí mensagens maravilhosas sobre a vida de Jesus. E agora eu quero convidar o irmão Alexandre para fazer uma oração para nós concluirmos o nosso programa. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela essa lição maravilhosa que mostrou a divindade de Jesus e a humanidade. Essa duas junção nos mostra que nós, humanos, ligados com a divindade, nós podemos vencer. Muito obrigado, Deus, pelo plano da redenção, pelos seus santos anjos, pela Bíblia e o Espírito Profecia. São luzeiros que nos mostram a verdade que aponta para Cristo, que é a luz maior. Ó Deus, abençoe a cada um aqui que está nos assistindo, que vai assistir, que o Espírito Santo possa conduzir a toda a verdade. Cure a enfermidade física e espiritual, Deus. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, que a graça, a paz e o poder do Espírito Santo possa estar com todos vocês. Finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.